E obrigado, Sônia, pelo convite. Obrigado. Pastor, o senhor vai ser Sim. sempre bem-vindo, tá? Nós temos Muito essa obrigado. classe aos sábados. Nós temos Sim. temos uma classe que nós estudamos Apocalipse às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Eu sei que o horário não coincide, para o senhor é muito tarde. E sim. nós temos à tarde o discipulado, Sim. que é onde você conhece todo mundo, fala de tudo. É um discipulado Sim. prático, sabe? É uma religião prática que a gente vai aprendendo. Sim, Mas nós estamos muito honrados com essa presença, muito feliz, pastor. Estou muito feliz mesmo, viu? Muito obrigado, Porque essa Sônia. classe, pastor, orou pelo senhor, orou pela Marcelina, não só essa classe, porque assim, o pessoal dessa classe é quase igual à outra, mas que a outra tem mais pessoas que não são Sim. essas, e no discipulado tem isso. Então, assim, muita gente está orando pelo pastor. E as pessoas veem no pastor, a gente vê a bondade do nosso infinito Deus. Quem é Deus na nossa vida, né, pastor? E o pastor aí de Angola pode contar com a oração dessas classes sempre que precisar. Amém. Sempre, E eu senti isso porque o milagre já ocorreu. Amém, pastor. Foi maravilhoso, extraordinário, Sônia. A casa é sua, pastor. Fica à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Pastor, conta um pouquinho para a gente como que está aí em Angola, quantas igrejas o pastor cuida, como é que é a dinâmica aí, pastor? Tem muitas ovelhinhas aí na sua união, pastor? Eu não vou falar da minha união, mas da minha missão que eu estou cuidando. Nós, antes de fecharmos as igrejas por causa dessa quarentena, tínhamos cerca de 80.000 membros batizados. A nossa missão é a menor de todas, não é? E em termos de extensão geográfica, mas é que tem mais membros. Nós somos 4 missões na União Nordeste de Angola, com a sede em Luanda. Na cidade de Luanda, com cerca de 8 milhões de habitantes, temos 2 missões. E só na cidade de Luanda nós temos cerca de 140.000 adventistas. Amém. Mas, em relação a 8 milhões, nem somos o dízimo da população de Luanda. Então, o nosso maior desafio é tentar, pelo menos, conseguirmos 10% e, se Deus quiser, muito mais. E temos tido bons resultados com a colaboração do pessoal da Novo Tempo. Nós temos, assim, contactos muito fortes com o Brasil, e a Sônia sabe muito bem disto. Pegamos muitos conferencistas do Brasil para aqui, e muitos deles ainda têm feito mesmo conferências via Zoom também. E, neste momento presente, as igrejas de Luanda estão ainda fechadas, devido a essa situação da pandemia, já que Luanda é o epicentro da doença. Mas as 17 províncias, Angola tem 18, as 17 províncias eles estão fazendo já cultos, estão fazendo vários cultos. Amém. E, felizmente, nós temos recebido solicitações de batismo de muitas pessoas. Amém. Mas só que é proibido batizar neste momento, e vamos aguardar que Deus venha abrir as portas para que essas Nem de ovelhas... máscara, pastor, pode? Como? Nem de máscara se pode. Nada mesmo. O Brasil está melhor, viu? Está batizando de máscara. Não se pode batizar. Sim. Eu vou perguntar, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no bate-papo que eu faço para o pastor. Tem aqui uma amiga, que é a Tamires, ela veio falar oi para o pastor, que ela já esteve em Angola. Pastor Israel, abre o microfone para ela dar um oi para o pastor. Oi, feliz sábado para todo mundo e para você também, pastor. Eu estive aí em Angola o ano passado, faz um ano, eu estive em julho, eu fiquei na ADRA. Você conhece o pastor José Alves? Sim, lembro. Que bom. Ele foi nosso pastor distrital, pastor Augusto. Pastor distrital, que bom. Aí, o ano passado, eu fui aí para ficar um pouquinho com ele, e a gente trabalhou lá na ADRA, né? Lá, a ADRA tem uma escola profissionalizante. Exatamente. Aí, eu auxiliei na parte de corte e costura. Foi bem legal, foi uma experiência incrível.
E foi uma grande bênção a vossa presença. Muito obrigado, muito obrigado. Provavelmente, sim, senhor. É, sim. Pode falar, pastor. Sim, e então nós teremos muitas surpresas depois que abrimos as igrejas. E em Luanda a igreja tem crescido bastante e temos construído novas igrejas, novos templos mesmo. E pela graça de Deus tudo tem indo bem. É claro que também nem tudo é como Luanda, temos zonas assim um pouco mais difíceis, que a gente prega, se conseguir batizar 10 almas por ano, já dá muita festa mesmo, e, sobretudo aquelas pessoas que têm várias tradições, então fica difícil para levar a mensagem de Jesus. E em muitas culturas ainda da Angola, falando um pouco agora não da minha missão, mas da Angola toda, no sul da Angola, nós temos algumas populações que eles vivem de bebidas alcoólicas, eles vivem de criação de porcos, eles vivem de magia negra e eles vivem de poligamia. Então, para essas pessoas, a igreja naquela zona tem sido muito rejeitada. É um desafio. Temos alguns poucos, graças a Deus. O espírito não tem limites, mas está indo lentamente, não no nível de crescimento que nós gostaríamos que tivesse. Que legal. Sim. Sim. Pastor, Sim. eu já contei para o pessoal, não todos que estão aqui, a experiência que o pastor contou para a gente nos Estados Unidos, um dia que o pastor estava ensinando a gente sobre fé, sobre esperar em Deus e ter confiança mesmo que as coisas não aconteçam da forma que a gente espera, né? E aí, pastor, no último dia da conferência geral, Deus permitiu que nós nos conhecêssemos, nós oramos juntos, né? E ali o senhor compartilhou uma história sobre que aconteceu na sua vida quando o senhor estava querendo uma carona, lembra? E o senhor pode contar para o pessoal essa história? Porque eu sempre conto, mas é diferente de ouvir o pastor contando, né? Tá. Eu era pastor no Sumbe. Sumbe é capital da província do Kwanza Sul. E naquela altura a guerra estava intensa. Só se viajava de avião ou por colunas. Eu não sei se no Brasil entende a palavra coluna. Sim, 30 viaturas, 100 viaturas, nós chamamos de coluna. Comboio. Ou comboio de carro. Comboio. Então, eu fui para a companhia aérea, que é a TAG, não consegui lugar para voar do Sumbe para Benguela. Aí passei, depois fui nesse comboio, havia um sítio, existe ainda esse sítio chamado Canjala, eu passei, mas os outros que nos seguiram depois foram atacados, totalmente. E aí eu cheguei em Benguela, contei aos meus pais, e meu pai disse, você não pode viajar mais de comboio, você agora tem que ir de voo. Tentamos no voo, isso é para ter um contato com a União, infelizmente também não consegui. E aí eu fui para o controle, onde se esperam esses comboios de caminhões. Apareceu um caminhão que estava semi-vazio e eu pedi carona. E eu fui para lá, o indivíduo ficou muito irritado comigo, disse que não ia me levar, começou a insultar-me. E eu tinha orado bastante a Deus. E eu não entendi por que Deus não estava permitindo que eu viajasse, se na verdade eu estava fazendo uma viagem missionária. Aí fiquei muito confuso. E o meu primo era o polícia que estava naquele controle. E eu fui ter com o meu primo. E quando chegamos, o meu primo, antes de começar a falar, o caminhonista respondeu, você foi chamar um polícia? Esse carro aqui não é da polícia, quem manda no meu carro sou eu, você vai, eu não vou te levar. E ele, na verdade, não me levou. E o meu primo, que nem era adventista sequer, ele disse, isto é estranho. Eu nunca vi um motorista, um caminhonista faltar respeito a um polícia. Depois apareceu um outro carro, o senhor foi muito amável, ele levou-me muito bem, só que ele não íamos no mesmo destino. Chegamos numa sede municipal chamado Cacula, e esse senhor te levou para a cidade do Lubango, tu vais para o Ambo, não vou poder te levar. Encontramos exatamente aquele caminhão do senhor que tinha me insultado.
E esse motorista disse, olha, pega esse caminhão, tá vazio, só tem 2 jovens em cima, 2 senhoras na cabine, um caminhão grande. Pastor, você pega esse caminhão. Eu disse, eu já falei com ele em Benguela, rejeitou, não aceitou. E o senhor disse que não, ele não te conhece, mas nós aqui na estrada, na rodovia, somos todos familiares. Eu vou falar com ele e ele vai te dar uma carona sem problema. Deixa isso comigo, pastor. E eu disse, não, eu agora que já não quero. Foi muita falta de respeito, eu não entendi por quê. E ele disse, mas tenho um receio de te deixar aqui nesse mato, sozinho, sem condições. Eu disse, eu fico com Deus, deixa estar que não tem nenhum problema. E 30 minutos depois, parece um outro caminhão, mas tinha aí um senhor conhecido. Eles levaram-me, viajamos aí umas 2 horas, anoitecemos, já era a segunda noite pela estrada, para fazer 610 quilômetros naquela altura, precisávamos de 3 dias. E depois passamos a noite num sítio. A noite eram 21 sensivelmente, eu vi aquele caminhão a passar, passou-nos e foi. Dia seguinte, nós saímos às 10 da manhã, porque primeiro tem que passar um comboio de militares para tirar minas na estrada e tal. E aí seguimos. Lá por volta das 13, 12, encontramos aquele caminhão em chama. Aqueles 2 jovens que estavam em cima, estavam mortos. Eu nunca tinha visto tanto sangue na minha vida como naquele dia. O motorista partiu as 2 pernas, as 2 senhoras estavam mortas, estendidas na estrada, cortejadas a katana, os 2 rapazes também. O caminhão estava em chama. Eu fiquei com vergonha e também comecei a chorar, comecei a sentir muito medo. Isso aí que eu entendi os caminhos de Deus. Porque na altura que esse caminhonista estava me insultando, faltar respeito, eu perguntei a Deus, Deus, essa viagem missionária é tua. Eu vou em nome da tua missão. Mas como é que é possível que agora o Senhor não faz nada por mim? Só naquela altura que eu entendi que se eu tivesse naquele caminhão, provavelmente também tivesse sido morto. Porque todos que estavam lá, ninguém escapou. E aí eu agradeci a Deus. Às vezes, hoje, penso de uma forma muito diferente. Nós nem sempre podemos entender os caminhos de Deus. Eu tive a oportunidade de compreender naquele dia. Mas ainda aprendo que há coisas que eu só entenderei na eternidade. Agora aprendi a dar graças a Deus a tudo. Não importa, mesmo que pareça negativa, eu agradeço a Deus porque Ele não comete nenhum erro. Seus planos não conhece atraso e também não conhece adiantamento. Essa é só uma das tantas. Se tivéssemos tempo, podíamos contar várias histórias da guerra, como eu estou vivo, como eu escapei, é um milagre absoluto de Deus. Eu e os meus colegas. Sônia. Amém, pastor. Mãe, liga seu microfone. Pastor, o pessoal está emocionado aqui, porque eles estão dizendo aqui, ó, Guga, você já contou essa história na classe, é impressionante, porque eu contei, porque eu fiquei impressionada, né? Aí a Edeilma, pastor, ela falou, estou em lágrimas, né? E aí, olha, o trabalho de Deus em nossas vidas é espetacular. A Edeilma está falando, quantos livramentos, esse é o que o pastor está contando, e o que ele não sabe, ou seja, o senhor deve ter muito mais para contar. Sim. Aí a Antônia falou, lindo testemunho. Muito. A Iris falou, nossa, era ele muito feliz em conhecer, porque nós fizemos uma série de Apocalipse e a sua história fez parte como uma entrega a Deus que sabe sempre a melhor forma, né, de responder, a hora certa. Amém. Né? A Vera colocou um novo olhar para a vida de superação. Pastor, conta mais uma história, pastor. Vou contar a outra, das tantas que eu tenho. A outra, eu era o secretário da União Angolana, na altura era Angola e São Tomé, e no dia 9 de janeiro de 1993 começava a grande guerra na cidade do Uambo. Mas uma grande guerra que as bombas caíam em todos os cantos. Segundo a estatística das Nações Unidas, depois da guerra tinham morrido sensivelmente 35 mil pessoas. A cidade do Uambo, na altura, estava com 30 ou 40 mil adventistas. E desses 30 mil adventistas, não havia morrido nenhum adventista, apesar de que a cidade estava muito habitada. E eu estava na minha casa, aquela guerra, o cerco da cidade durou 55 dias.
eu e a minha esposa, comecei depois a entrar na depressão, aguentei um pouco, mas depois eu comecei a entrar mesmo na depressão, não comia, ia morrendo pela depressão, ia muita pressão de guerra 24/24. Aí depois nós recebemos alguns irmãos deslocados das suas casas, eles vieram na casa do pastor, achando que a casa do pastor tem mais segurança do que qualquer sítio. E a única coisa que nos mantinha era a palavra de Deus, era a oração, comida não entrava. Nós ficamos muito emagrecidos, mas encontramos assim esperança nos salmos, enfim. Alguns duvidavam, mas nós nos animavam. Mesmo eu, às vezes, também perguntava, mas Deus está ouvindo mesmo as nossas orações, mas ganhava força, porque não podia ficar sem orar. E numa manhã, nós estamos a fazer a nossa meditação familiar, e com uma dessas irmãs deslocada com uma filha pequena, e assim mesmo sentado, a bala entra pela janela da minha casa, vai até as costas da menina, que tinha sensivelmente 7 anos, a bala vai no vestido da menina, cai para o chão e queima o tapete, mas não conseguiu perfurar o vestido, dentro da nossa casa. No quarto de visita, eu dei o quarto para um outro irmão, a dizer que você pode dormir aqui em cima da cama. E esse irmão disse que não, na guerra não se dorme em cima da cama, dorme-se por baixo dela. Eu disse, mas é um incômodo. Você sabe que estamos na guerra, pastor. Ele deitou-se debaixo dela, o colchão ficou por cima, e como aquilo estava na direção da janela, o tiroteio arrasou todo o colchão e ele estava debaixo, o sal. Significa que se ele tivesse dormido em cima, como tinha lhe sugerido, ele teria morrido. E o outro já faleceu mais tarde, o irmão Daniel. Ele olhou assim para a janela, estava olhando para o soldado assim. Ele de repente veio lá, apanhou uma bala na testa, apanhou uma bala na testa. Eu disse, quem apanha bala na testa não fala. Ele disse, mas olha, só senti aqui, que você tira a mão. E ele não tinha nada. Aí a minha mulher foi para a janela. Na verdade, a bala entrou na direção da testa, mas ficou presa numa simples cortina. E aí, tudo isso só na minha casa. E uma vez, então, o meu colega, o pastor Domingos Chuquina, que também esteve no Brasil, ele disse, olha, vamos visitar os nossos irmãos que estão na Voz da Profecia. Tudo isso durante os 55 dias. E passamos em frente, no pátio da Igreja Adventista Sétimo Dia Central, na cidade do Amo. E aí nós encontramos muitos irmãos assim no pátio, havia uma calmia, não havia bomba, não havia tiroteio, nem nada. E eu, como pastor, eu disse a ele, olha, a guerra é traiçoeira. Essa relativa calmia é perigosa, porque nós não sabemos quando é que isso vai começar. E os adventistas, eu disse, olha, entrem na capela. E os não adventistas não aceitaram. Disseram que aqui ninguém manda ninguém, enfim, e eles não entraram. E o pastor Suquina disse, vamos abandonar esse lugar. Alguma coisa está me dizendo que temos que abandonar esse lugar. Nós abandonamos o sítio, fomos para o edifício da Voz da Profecia, onde estavam todos os pastores reunidos, só eu e o pastor Suquina estávamos na minha casa. Assim mesmo que saímos, ouvimos uma bomba cair exatamente onde eu e o pastor Suquina estávamos. Todos os adventistas estavam no templo, mas aqueles que não eram adventistas, que disseram que aqui ninguém manda, não há pastor que manda, haviam morrido só por uma única bomba, 25 de uma vez, no pátio da igreja. Aquilo era muito sangue, era muita carnificina. E mais 15 que morreram mais tarde no hospital militar. E aí, depois do nosso lado, não tinha morrido nenhum adventista. Como aquilo havia o lado do inimigo, do outro lado é que nós perdemos um grande pastor, Francisco Pedro, infelizmente, estudou na França, acabava de chegar, depois da licenciatura, nem começou a trabalhar. É a primeira vez que chega, começa a guerra, infelizmente ele ficou nessa guerra, que estava do outro lado, nós estávamos no outro lado da linha, e ele estava do lado do nosso inimigo, e nós estávamos do lado do inimigo dele. Ele acabou perdendo a vida. Essa foi a notícia mais triste, era professor de teologia para o nosso seminário. Aí, na Voz da Profecia, nós encontramos muitos pastores. E disseram, vamos ficar aqui para fazer uma companhia, e nós não aceitamos. Nós voltamos para casa. E quando saímos, aparecem soldados a dizer que nós vamos matar todos os homens. Não importa ser pastor, nós vamos matar. Ficam só as mulheres. Então, eles tiraram todos os pastores, e os homens também que não eram pastor, fizeram uma fila.
e para matar, para fuzilar. Só vamos deixar mulher e criança, aqui não há pastor, não há ninguém, vamos matar. E esse soldado pegou na sua arma uma AK K-47, então tentou disparar, não tinha munições. Ele deixa um outro com uma faca a dizer, aguarda esses pastores para não fugirem, eu vou buscar as balas, as munições. Ele saiu. Quando vinha para entrar no portão da União Angolana, ele apanha uma bala dispersa. Não se sabe de onde veio, ele fica aí. Morre, e o outro foge e os pastores ficaram salvos. Amém, pastor! E nós estávamos em casa. Ele depois... Nós estávamos em casa. Em frente à nossa casa, tinha o nosso vizinho, também que é adventista. As crianças estão a brincar. As crianças são crianças, distraidamente estão a brincar. Fizeram uma roda em frente, não sei como é que chama no Brasil, uma fossa. Sabe o que é fossa? Onde vai a água suja? E aí elas estavam a brincar. Uma bomba cai exatamente no meio delas, arrebenta dentro da fossa e nenhuma criança ficou atingida. E como a guerra ficou muito intensa, nós decidimos abandonar a nossa casa e irmos para a casa do ex-presidente da União, também já é falecido, mas já faleceu com uma idade elevada. Fomos para a casa dele. Guga, não acredita, uma residência com 225 pessoas. Dormia-se todo o que canto, quintal, sala, corredor, menos no quarto de banho. Aí a minha mulher, dormimos aí, passamos 2 noites, a minha mulher disse, não me sinto bem, vamos voltar para a nossa casa. Eu disse, a nossa casa é na frente, está caindo muito tiro. Eu disse, não me sinto bem, vamos voltar para a nossa casa. E nós voltamos para a nossa casa e os nossos irmãos, colegas pastores, nos ajudaram. Quando saímos, eles só passaram uma única noite de paz. Os tanques de guerra vieram para destruir aquela casa, atiraram granadas não explodiram na casa do pastor, e eles encostaram 2 tanques a dizer, essa casa é do inimigo, vamos destruir. E os pastores ouviram suas vozes a dizer, essa casa não, essa casa não, essa casa não. Os pastores todos saíram salvos e são. Nós vivemos a cada dia, naquele tempo de guerra, milagres. Milagres mesmo que estamos agradecidos a Deus. Sempre eu digo que é de morrer no dia em que Deus permitir que eu morra. Mas no dia não que ainda Satanás quer que eu morra. Tudo depende de Deus. De maneira que a Angola, os angolanos, os adventistas, que estavam, não digo que viviam nas grandes cidades, mas nós que estávamos no Ambo, na cidade do Cuito-Bié, na cidade do Luena, e na cidade de Malange, houveram batalhas que ainda têm remanescência mesmo, graças a Deus, pelos seus milagres. Amém, pastor. Nossa, pastor, quantos milagres. Que ano foi isso, pastor? Isso foi, a guerra durou exatamente durante 2 anos, foi 1993 até 1994. Nossa. A guerra levou mais tempo, mas isso é dentro de uma cidade onde nós ficamos cercados durante 2 anos, até que o governo veio. E eu já fiz uma pedalada de bicicleta, 750 quilômetros, no sul da Angola, na areia, atravessar de canoa, para batizar, para visitar aquelas comunidades nas matas. E uma vez eu estava a batizar com o nosso presidente, com o atual presidente da União. Eu estava no Rio e ele estava dirigindo os candidatos para o Rio. De repente aparece um avião bombardeiro, os MiGs, para bombardear, e todos os irmãos fugiram. Só ficou o pastor, que estava a tomar conta dos candidatos, e eu que estava no Rio. Terminamos os batismos, e não houve nenhuma bomba que caiu sobre nós. E havia aí noivos que queriam se casar, imagine, 3 noivos, e nós demos casamento às 5 da manhã, porque até às 7 os bombardeamentos começam a bombardear, realizamos casamento às 5 da manhã, até às 6 os noivos despedimos, cada um vai para o seu sítio. E um outro milagre foi no Rio Cubal. Eu estava a batizar em 97, e aí depois eu mandei os candidatos a vir para o Rio, um rio assim grande. Eu estava dizendo assim, manda os candidatos para o Rio. E todos estavam assim silenciosos, eu não estava sabendo o que estava se passando. E eu não estava vendo por que eles não estavam mandando. Eu disse, eu vou sair da água, manda os candidatos. E todas as senhoras seguravam assim na cabeça, banavam a cabeça, mas eu não sabia o que estava se passando. Eu batizei, já não me lembro o número daqueles que eu batizei. E depois, quando saí da água,
os anciãos perguntam, pastor, e aqueles 4 jacaré que estão à sua atrás, você não viu o jacaré? Eu disse, jacaré? Não, não, mas você até segurou a cauda de um jacaré? Eu disse que não, eu vi um pedaço de pau. Um pedaço de pau se encostou, eu afastei disso, nós vimos o pastor segurou na cauda do jacaré, tirou para lá o jacaré. Eu disse, não, eu não vi nenhum jacaré. Eu vi um pedaço de madeira, de pau, que eu deitei e falei, pastor, porque não queríamos mandar os candidatos. Haviam 4 jacarés à sua frente. Eu confesso que eu não vi o jacaré, mas todos os irmãos, os candidatos, vieram apavorados, só deixaram a água porque o pastor estava no rio. E eles nem gritaram, pastor jacaré, senão também eu teria fugido. Mas Deus tapou minhas vistas para não ver o jacaré, só vi madeira. E foi mais um livramento. Mas eu tenho muitas histórias, um dia quando estaremos juntos no Brasil. Ai, ou quando pastor, vocês vêm para Angola. Que delícia esse sábado, pastor. Olha, Guga, oi. o pastor tem que voltar na classe. Pastor, o senhor já é da nossa classe, o senhor já é daqui, pastor. Pastor, eu até fiquei feliz pela Sônia ter me convidado, deu-me a senha. Eu estarei sempre convosco. Pastor, deixa eu falar. Eu estarei sempre assistindo. Deixa eu ver se para o senhor saber. Olha, a gente tem aqui o Márcio Alexandre, que é policial militar. Acho que o Márcio nunca não viu tanta bala, Márcio. Já viu? E aí, Márcio, o que você achou? Pois é, tanta bala, né? Parece que está realmente numa guerra aí, né? Tanto livramento, né? Sim. Que Deus Glória a Deus. abençoe. Glória a Deus. Deus é muito Márcio, bom. ô Márcio. Sim. Oi. Uma coisa é estar no quartel, né, Márcio? Outra coisa é ficar 50 e poucos dias cercado, hein? Pastor, Augusto. Exatamente. Nossa, essas bênçãos, pastor, elas são muito maravilhosas, porque essa do jacaré, assim, eu dei risada porque eu não consigo imaginar o pastor batizando com 4 jacaré atrás, com a boca aberta para pegar o pastor. O pastor, dá licença que eu estou batizando, né? Mas, gente, é o poder de Deus, os anjos, pastor, um exército de anjos poderosos, né? É verdade. É muito. É verdade. É verdade. E nós sentimos isso a cada momento. Só para você ter uma impressão, sempre que eu viajasse, eu tinha que despedir da minha esposa, a dizer, olha, se eu não voltar para casa, a vida vai seguir desta forma, desta forma. Sempre que saísse de casa, a gente tinha que deixar tudo em linha, porque você não sabia se vai voltar. Muitos saíram, muitos colegas. Nessa guerra nós perdemos 26 pastores. No total, em toda a Angola, foram 26 pastores que morreram diretamente de balas, de minas, enfim. Então, a missão não para de visitar as igrejas. Tínhamos que viajar necessariamente. Há 6 colegas que acionaram uma mina, morreram todos. 2 eram dialogando e 4 eram trabalhadores da nossa gráfica, que faziam lições da escola sabatina, e morreram. Então, aquilo era sair em casa e dizer, olha, querida, estou viajando, a previsão de voltar é dia tal. Não havia telefone, também não havia celular. Então, aí a esposa fica esperando, porque você pode voltar e também pode não voltar. Então, era uma vida de milagre. Quando você vai, depois volta para casa, é agradecer a Deus. E quando você sai, é uma aventura, entregar a vida a Deus. Essa foi a nossa vida. Mas com essa vida, nós aprendemos a ter mais fé, a ter mais confiança. Não confiarmos no ser humano, porque era impossível a proteção de um ser humano. Então, dependíamos totalmente de Deus. Pastor, nossa, o pessoal tá aqui impressionado. Olha, Antônia, fiquei impressionada. Ai, pastor, que maravilha a gente poder ouvir essa história do pastor. Faz 5 anos, né, pastor, que a gente se conheceu, né? 5 anos Foi lá há 5 anos. Conferência Geral. Foi há 5 anos. Foi há 5 anos, graças a Deus. Gente, a gente depois tive a polícia. Pode falar, pastor. Sim. Não, pode falar. Depois, em 2000, depois fui para o Brasil, o ano passado, encontrei-me com a Sônia, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. É verdade, Pastor. Pastor. Foi maravilhoso.
Pode falar, Sônia. Não, eu só queria saber, com relação à liberdade religiosa, é censurado ou não? Dá para falar tranquilo aí? Não, Porque dá às para falar vezes, tranquilo. pastor, porque eu estou perguntando para o pastor, que às vezes a gente não tem essa noção, porque no Brasil tem 999 mil religiões, né? Cada um segue a sua. Mas nós sabemos que tem alguns lugares que não tem essa liberdade religiosa. Sim. O Estado angolano é um Estado laico, segundo a lei da Constituição. Ele respeita todas as igrejas, desde que as igrejas respeitem a Constituição da República de Angola. Desde que a doutrina da igreja não venha ferir a Constituição, todas as igrejas são livres. E nesse momento são reconhecidas sensivelmente umas 90 igrejas e estão na lista para ser reconhecida mais de 1.200 e tal. E ele reconheceu 90, quase sensivelmente 100 igrejas. E as outras estão assim em processo, tem igrejas em plataforma. Por exemplo, a igreja muçulmana em Angola ainda não é reconhecida. O islamismo ainda em Angola não é reconhecido. E tem algumas igrejas que estão vindo da Nigéria, da República Democrática do Congo, que têm acesso às tradições com o cultismo, o feticismo, depois sacrificam crianças. Então, isso está do angolano. Vodu, né, pastor? Acho que é vodu, né? Mas aquelas igrejas... Sim. Então, mas toda a igreja que vem assim, com uma doutrina clara, aqui, desde que, mesmo no tempo do comunismo, éramos assim perseguidos, mas quando o comunismo acabou, estamos livres. Pregamos, viajamos. É claro, como adventista, sempre tens algumas restrições. Os adventistas sempre têm problema por causa do sábado. Aí sempre há perseguição assim direta. Mas as outras igrejas que observam o domingo, essas não têm nenhum problema. Mas nós sempre temos liberdade, mas às vezes somos penalizados. O estudante, nas provas de sábado, temos que requerer a ministra. Mas há algumas províncias da Angola que muitos membros do governo são adventistas. Muitos membros do governo são adventistas. Então, temos adventistas no parlamento, temos adventistas de alta patente na polícia, temos adventistas de alta patente no exército, temos adventistas assim, em altas esferas do executivo angolano. E esses têm ajudado muito a igreja, a intermediar pela igreja. Nós tivemos o prazer, pastor, de conhecer o Ricardo Garcia. Quando ele veio ao Brasil, ele vai na igreja no Brooklyn. E também tivemos o prazer de conhecer o Fernando. O Ricardo Garcia é meu afilhado de casamento, eu sou o padrinho dele. Ah, é? Manda um abraço para ele. Sim. Nós conhecemos ele, a esposa, os filhos, as filhas dele. Ele conhece a classe bíblica do Brooklyn. Ok. É meu afilhado, Sônia. Nossa, pastor, que legal, pastor. Pastor, para a gente também não tomar muito tempo do pastor, o senhor faria a nossa oração final, pastor? À vontade, por que não? Então, deixa eu contar um pouquinho, né, para o pastor saber assim, o que está acontecendo aqui hoje. Hoje a gente tem a Rafa e o Milton, a Yanida também, a Antônia, quem mais? A Michele, que são pessoas recém-batizadas. O Márcio já batizou mais um pouquinho de tempo, a Clécia, né, batizou faz... A Clécia, a Antônia, a Rafa e o Milton batizaram agora na pandemia, durante a pandemia, né? E o Márcio Alexandre batizou faz um pouquinho de tempo, a Michele faz uma semana que foi batizada, a Lídia já faz mais um tempinho, a Iris também. A Edeilma, pastor, ela está se preparando para ser batizada lá em Pernambuco, aqui no Brasil, que é um lugar muito bonito. O Lalo, que está aqui presente, ele ia ser batizado semana passada, mas decidiu, para poder receber mais os seus amigos e testemunhar publicamente, vai ser batizado um pouco mais para frente, ele está aqui. A Vanessa, a gente nunca se viu pessoalmente, ela só aqui na classe bíblica, né? Deixa eu ver se alguém eu não mencionei. Acho que, bom, o Márcio e a Regiane também estão estudando a Bíblia, a Erlen, minha prima, já é adventista, o Ricardo, meu esposo, e a Lucilene batizada também. Então, pastor, se o senhor puder orar por esses que estão recém-batizados e por esses que estão se preparando, né? Porque as lutas aqui, pastor, são outras.
mas as suas lutas vão nos inspirar, porque jacarés, quem fechou a boca deles foi um anjo de Deus, né? Essas balas, quem parou essas balas foram os anjos de Deus. E esses anjos, pastor, eles estão aí ao redor de vocês, com certeza também tem anjos aqui. Foi emocionante escutar o pastor, pastor. Então, se o senhor puder orar para a gente. Sim, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. A ti, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, louvado e bendito seja o teu santo e eterno nome, de eternidade em eternidade, porque tu és Deus, querido Pai. Nós te agradecemos por esses momentos do estudo da tua palavra. Nós te agradecemos por este encontro, querido Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor continua a operar milagres todos os dias. E também te agradecemos por pessoas maravilhosas que, com a influência do Espírito Santo, tomam decisões para o batismo, que é a decisão mais importante que o ser humano possa fazer na sua vida. Estou orando para aqueles que são recém-batizados, que o Senhor os encha com o poder do Espírito Santo, que elimine do seu vocabulário a palavra desistir, que olhe sempre à frente, que olhe sempre a Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que naquela manhã gloriosa tenhamos todo acesso à Nova Jerusalém. Também estou orando, querido Deus, para os que tomaram uma decisão, que poderão se batizar dentro em breve, querido Pai. Abra as portas para que esse batismo, esse testemunho público se realize. E também abençoe os seus familiares, para que a vinda deles para a igreja seja uma grande bênção e que possam ser missionários, que com a sua vida possam levar muitas almas para Jesus. Abençoa este grupo e todos os membros do mesmo grupo. O Senhor conhece as necessidades de cada membro do grupo. Na sua infinita graça e sabedoria, venha supri-las de acordo com a tua vontade. Nós pedimos e agradecemos, sem nenhum mérito, mas com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, o nosso único Salvador. Amém. 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 Obrigada, Amém. pastor. Amém. Obrigada. Pessoal, quem quiser abrir o microfone e falar um oi para o pastor, fica à vontade. A gente pode ir se despedindo. Foi um prazer, pastor. Eu amei suas histórias. Estou impactada com cada uma delas. Muito obrigado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado. Pastor, eu também. Muito prazer. Fiquei muito feliz em te conhecer. Porque na sala, na classe bíblica, eu fiquei impressionada. E agora, muito feliz. Bendito seja Deus pela tua vida. Seja da nossa classe, pastor. Amém. Muito obrigado. Foi Deus aí. seja louvado. Márcio vai falar, Márcio? Pode falar. Oi? É aquele encontro de dia de sábado que a gente faz da classe bíblica. Está terminando já. Tá bom, então, pessoal. Então vamos, né? Quem mais quer abrir o microfone? Eu não sei se estão abrindo ou não. Pastor, foi um prazer. Pastor, foi um prazer em conhecê-lo. As suas histórias, todas assim, perfeitas. Dá para ver que Deus é realmente maravilhoso, que Ele cuida da gente com muito amor. E assim, daria para fazer um livro, né? Para escrever um livro, porque tudo impressionante. É verdade. Glória a Deus. Graças Glória a Deus. Milton, ia falar? Pode falar, Milton. Então, pastor, fiquei impactado com a sua oração. Como a sua oração é forte, ela toca no coração da gente lá no fundo. E a gente tem certeza que essa sua prece leva realmente essa sua luta, essa sua batalha. Parabéns, pastor. Parabéns. Que maravilha. Muito obrigado. Deus lhe abençoe sempre. Muito obrigado. Glória a Deus. Obrigado por isso. Alguém mais quer falar, pessoal?
Eu, Guga, Regiane. Oi, Rê. Vou fazer das palavras dos colegas a minha, né? Que prazer, que felicidade ter aí os testemunhos do pastor, a participação na nossa classe bíblica, né? Que maravilha, que prazer seria se o pastor, né, puder estar conosco aí todos os sábados. Eu fiquei muito feliz de ouvir as histórias, né, os testemunhos. Obrigado. Fortalece a nossa fé. Glória a Deus. Muito obrigada, viu? Que Deus nos abençoe. Obrigado. Amém. Pastor, Amém. então que Deus abençoe muito. Pastor, tira mais tempo quando o pastor puder para estar conosco, para compartilhar testemunhos, projetos, para que a gente possa conhecer mais o que acontece aí, para que a gente possa orar junto, né? Pelos projetos do pastor. O próximo sábado estarei convosco, se Deus quiser. Ai, que bom! Então, próximo sábado estarei convosco. Já estou me recuperando. Esta manhã o médico veio aqui à minha casa e ele tirou o sangue. Já me mandou pelo WhatsApp o resultado das análises. Então, ele disse que eu estou com uma febre tifoide e vou começar a fazer o tratamento segunda-feira e até sábado já estarei em forma. Se Deus quiser. Pastor, olha, uma coisa é certa. O senhor está ótimo, está com uma ótima aparência, está com um ótimo sorriso, está rejuvenescido de quando eu encontrei o pastor. Parece que o pastor está ainda mais jovem, mais saudável. Então, o que quer que esteja no exame é só uma passagem, talvez, do estresse, de alguma coisa. E Jesus já tem para o pastor a cura, a saúde e a fé que o pastor sempre tem para poder levar para suas ovelhas e trouxe para a gente hoje. Então, nós estaremos de joelho dobrados pela sua vida, pastor. Amém. Falar Muito pastor, obrigado mesmo. Que nós vamos falar, porque o nosso pastor oficial é o pastor Milton Dax. Só que hoje ele não está. E que foi inaugurado um espaço, uma nova igreja, a Igreja da Ípica, na semana passada. E eu acredito que ele está resolvendo outras coisas. E aí, provavelmente, no sábado, a gente vai avisar o pastor Dax para o senhor conhecê-lo, pastor. É o pastor sênior, a gente chama aquele pastor sênior. Será com muito prazer. O pastor Israel é auxiliar. Pastor, tá bom? Meu esposo veio falar oi. Oi, pastor, tudo bem? Grande amigo, que bom, tá tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. A gente vai aí em Angola, a gente vai se ver, pastor. Acho que a gente vai aí em Angola. Pastor, o Márcio está dando a sugestão para a gente fazer uma foto com o pastor. Olha o pastor Jonatas, pastor, que o senhor está sempre orando. Cadê? Olha o pastor Jonatas lá. Meu irmão, não sei se... Tudo bem, pastor? Deixa eu ver se ele vai ver agora. Acompanhei um pouquinho aqui os testemunhos. Que bom, obrigado. Seja louvado, pastor. Obrigado pelas orações. Muito obrigado. Continuarei sempre. Amém. Continuo sempre. Obrigado. Salmo 1 é minha mensagem de pregação, tá? Tá. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado, igualmente, meu querido. Pastor obrigado, Jonatas, fica aqui com a gente. Pastor Augusto Arthur, o Márcio falou para a gente fazer uma foto com o pastor. Então, gente, eu vou tirar aqui do nosso computador. Lucilene, apareça no vídeo. Rejane e o Márcio Corintiano. Tem uma já está aí. Isso mesmo. O pastor Israel caiu a conexão dele. Fala para ele entrar. Deixa eu falar, peraí. Pessoal, cadê o sorriso bem bonito agora que essa foto ela é internacional, hein? Internacional. Eu tenho até pentear o cabelo, pera. Márcio, a Rejane tá ali. Podemos fazer a foto? A Sônia sumiu do ar. Eu tô passando para o pastor Israel. Mas aparece, depois a gente faz outra. Olha, veio até a Manu fazer foto. Sônia, aparece, Sônia. Só um minuto. Só falta você. Peraí, gente, calma, muita calma.
Bati, agora... Bom, peraí. Pastor Israel vai entrar? Não sei, eu passei o link para ele. Tá bom. Pastor, a gente vai mandar a foto pro pastor Augusto, tá bom? Pastor, a gente tem orado pelo pastor, pelo seu filho. Seu filho está fazendo faculdade, já terminou? Não, o meu filho ainda não terminou. Está com ainda 2 anos. Ah, então tá bom. Bom, gente, então, eu não sei se o pastor Israel vai conseguir entrar, mas eu já fiz a foto. Quem foi o Márcio que pediu? Foi o Márcio Alexandre ou o Márcio da Regiane? Quem que pediu a foto? Não sei qual dos dois, tem 2 Márcios. Pessoal, vamos então indo para o almoço ou a gente tem que esperar o pastor? Será que ele vai voltar? Ele não falou nada. Acho que perdeu a conexão. Tá bom. Ah, o Márcio Alexandre que pediu. Gente, então vamos nos despedindo e até semana que vem. Obrigada, pastor Augusto Arthur. Tchau. Às 5h30, turminha. 5h30, hein? Vou mandar foto para todos. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado. Vanessinha, Edeilma. Vou mandar a foto ali, Edeilma. A Herley. Beijo, Michele. Tchau, turma. Bom almoço. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.